vamos dar início a um novo ciclo de conferências. E cabe sempre à presidência inaugurá-los. Nossa presidente está viajando. Eu tenho o prazer, portanto, de substituí-la e de declarar aberto este ciclo. Antes de passar a palavra ao coordenador, eu queria fazer umas ligeiras considerações sobre a importância do ciclo. O título, vocês viram, é Entre a Gramática e a Linguística. É muito caro à academia, porque os estatutos da academia dão à academia como responsabilidade primária exatamente a cultura da língua. Ora, o que é cultura da língua? A própria palavra cultura já indica que é preservar, proteger, estimular, propagar, enfim, tudo isso é a cultura da língua e é a nossa responsabilidade, é o nosso dever como acadêmicos também. De modo que este ciclo tem uma importância muito grande para o nosso trabalho. Eu acho que não poderíamos ter melhor pessoa para coordená-lo do que o professor Evanildo Bechara. Todos vocês conhecem o Evanildo Bechara, que está na boca, na cabeça de todos os estudantes de português dos tempos recentes. A gramática escolar do professor Bechara é a Bíblia hoje de todos os estudantes de português. De modo que não poderíamos ter melhor coordenador para este ciclo. Eu não vou fazer o retrospecto da vida do professor Bechara, porque tomaria todo o tempo da conferência. Mas posso dizer, em linhas muito gerais, que ele foi e é professor titular da língua portuguesa, linguística e filologia românica em 6 universidades brasileiras, na Alemanha, na Holanda e em Portugal, onde tem o título de doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra. É professor emérito da Universidade do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. Membro titular da Academia Brasileira de Filologia, da Sociedade Brasileira de Romanistas, do Círculo Linguístico do Rio de Janeiro, da Société de Linguistique Romaine, sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa e da Academia Internacional de Cultura Portuguesa. Mas seu título maior e mais conhecido é de autor da Gramática Escolar da Língua Portuguesa. Bom, acho que essas breves palavras dão apenas um pequeno indício da importância do professor Evanildo Bechara para a proteção da língua portuguesa, a cultura da língua portuguesa, como é obrigação de todos nós, da academia. Passaria a palavra imediatamente a ele, mas antes disso, quero dizer que para iniciar o ciclo, a escolha de Arnaldo Desquier foi também uma escolha muito judiciosa. Todos sabemos do imenso trabalho que ele vem realizando para a educação, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Mas a mim não me cabe apresentá-lo. Isso é tarefa do professor Evanildo Bechara, a quem passa a palavra. Senhores acadêmicos e acadêmicas, prezados amigos que acompanham a atividade da Academia Brasileira de Letras, alunos universitários aqui presentes e amigos também da língua portuguesa. A Academia ideou 4 palestras sobre o tema gramática e linguística e vai justamente focalizar desde a presença dos estrangeirismos, trabalho que cabe ao nosso conferencista de hoje. Depois nós vamos ver um trabalho excepcional desenvolvido por um linguista e lexicógrafo paulista, falando aqui para nós no dia 4 sobre as normas novas de execução de um dicionário.
Depois nós vamos falar sobre a norma linguística como fator de inclusão social e, finalmente, uma palestra sobre a consolidação do acordo ortográfico, já que o acordo de 90 será oficialmente usado a partir do dia 1º de janeiro de 2013. A conferência de hoje cabe ao acadêmico Arnaldo Nisquier, que é o grande pedagogo da casa, o grande responsável pelo ideário pedagógico da Academia Brasileira de Letras. Mas não é só o pedagogo. O professor Arnaldo Nisquier é um devoto amante da língua portuguesa. Nesta academia, ele foi responsável por iniciar uma nova trajetória do vocabulário ortográfico, que começou em 1943, com o acordo de 43, e o professor Arnaldo Nisquier foi o grande responsável pela renovação de uma nova geração de vocabulários ortográficos. Além do vocabulário ortográfico, nós devemos também a preocupação do professor Arnaldo em preparar um vocabulário onomástico da língua portuguesa, vocabulário esse que vai ter uma grande responsabilidade juntamente com o Ministério de Relações Exteriores e com o IBGE. O professor Arnaldo Nisquier é autor de 10 anos da LDB, Uma Visão Crítica e o Martírio de Branca Dias. É membro da nossa Academia de Letras desde 22 de março de 1984. Escritor e educador, foi secretário de Estado de Ciências e Tecnologia do Rio de Janeiro, o primeiro da América Latina, é bom dizer. Além de outras iniciativas na área da pesquisa científica, foi o criador do Planetário do Rio de Janeiro e membro do grupo de trabalho que estudou a viabilidade da implantação da Universidade Aberta no Brasil. Por 2 vezes foi secretário de Estado de Educação e Cultura do Rio de Janeiro. Exerceu também os cargos de presidente da Fundação de Artes do Rio de Janeiro, a FUNAR, presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro e vice-chanceler da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por 6 anos, foi membro do Conselho Federal de Educação, com a finalidade de elaborar a política de educação à distância. Presidiu a Câmara de Ensino Superior durante 3 anos e coordenou o Seminário Nacional de Qualidade do Ensino, realizado em Brasília. Em 1996, Arnaldo Nisquier foi nomeado para o Conselho Nacional de Educação. Pertence à Câmara de Educação Superior. Mas a sua atuação não está apenas nesses lugares administrativos de grande importância. Ele também é autor de obras. E, entre os seus muitos trabalhos, quero lembrar a problemática da educação brasileira, que mereceu o prêmio Gustavo Capanema, um outro livro intitulado Por uma Política de Ciência e Tecnologia, Brasil, ano 2000, um outro sobre o impacto da tecnologia, que mereceu o prêmio Alfredo Juzikowski, da ABL. Educação para quê? Prêmio Francisco Alves. E também trabalha na área da literatura, onde há trabalhos como Orígenes Lessa, o contador de histórias, A Misteriosa Volta dos Dinossauros, O Boto e o Raio de Sol e O Dia em que o Mico-Leão Chorou. De modo que hoje não vamos chorar,
mas aplaudir o conferencista Arnaldo Nisqueira. Prezado acadêmico Geraldo Holanda Cavalcante, no exercício da presidência da Academia Brasileira de Letras, prezado amigo, querido, contemporâneo da UERJ, professor e acadêmico Evanildo Bechara, senhores acadêmicos, meus amigos, eu só gostaria de dizer de saída do prazer que tenho de estarem aqui tantos amigos e tantos interessados, não nos estrangeirismos, mas seguramente no que isso representa para a língua portuguesa. Mas eu não posso deixar de destacar, até mesmo pela sua juventude, a presença entre nós da professora Zoé Noronha Chagas Freitas, que aqui está e que sistematicamente, eu não vou dizer a idade dela, porque ela pode não gostar, mas quanto que a senhora disse, dona Zoé? 92 anos, maravilha. A dona Zoé sistematicamente me telefona para nós discutirmos coisas da educação brasileira, até hoje. E outra figura notável que é o senador Bernardo Cabral, que se escondeu lá atrás, mas que está sendo alvo de diversas homenagens merecidas no país, porque nós estamos comemorando mais um aniversário da Constituição de 1988, da qual ele foi o relator e pelo qual eu tenho uma enorme admiração. Esse homem, ele trabalhou na Constituição com 45 mil emendas. Vocês sabem lá o que é trabalhar 45 mil emendas para que se transformem em 204 no final, no funil? Então, ele merece a nossa admiração e eu deixo um abraço carinhoso aí para ele. Meus amigos, o Bechara me pegou e disse: você vai falar sobre estrangeirismos. Aí eu botei a mão no peito e disse: mas que culpa eu tenho? E ele disse: não, você precisa fazer uma palestra doutoral sobre estrangeirismos. E eu procurei fazer. E aqui está, e eu vou lê-la para vocês, como é o hábito dos nossos seminários na Academia Brasileira de Letras. Agora, chegou no domingo, como sempre acontece com quem escreve, a gente acha que não ficou bom. Então, eu fiz um outro começo, que eu batizei de estrangeirismos de estrangeirismos. E eu vou ler para vocês o começo, depois o meio e, naturalmente, o fim. Mas com muita alegria, porque o tema é importante, é atual e há de interessar a todos vocês. Quando estive em Tóquio, no voo inaugural da saudosa Varig, espantei-me logo no primeiro jantar com o pedido de pão ao garçom, feito por um anfitrião. Pão? O que seria pão em japonês? O espanto maior é que era pão mesmo, palavra deixada entre os nipônicos pela passagem dos jesuítas portugueses por aquelas paragens. Tal fato me remeteu para o livro Estrangeirismos, escrito por Cândido de Figueiredo em 1902, em que ele afirmava que há estrangeirismos de estrangeirismos. Enriquece a obra com vários exemplos, mostrando a mobilidade dos termos já àquela época. São suas palavras, aspas. Uns são imprescindíveis e fazem parte do idioma nacional. Outros convenientes, e do seu discreto emprego podem advir vantagens. Outros ainda são toleráveis, e procede louvavelmente quem os dispensa. E muitos há, muitíssimos até, que só se empregam por indesculpável ignorância ou por condenável desapreço à pureza da língua. Na época em que Cândido de Figueiredo, que foi também da Academia das Ciências de Lisboa, escreveu essa obra, naturalmente os estrangeirismos mais citados eram os galicismos e os latinismos.
por motivos óbvios. O latim foi a língua que, com mais abundante vocabulário, contribuiu para a formação da língua portuguesa, especialmente quando nos referimos à norma culta ou, como vocês costumam dizer também, norma padrão. É claro que um século depois, com a incrível revolução científica e tecnológica, essa realidade modificou-se e hoje estamos muito mais às voltas com a língua inglesa. Ainda assim, sem defender o seu emprego exagerado, principalmente quando há termos equivalentes na língua portuguesa. O modismo deve ser condenado até mesmo pelo seu caráter transitório. Sobre o tema, não podemos deixar de referir ao tráfego de palavras, como revelam os estudos de Rosa Cunha Henkel, quando se dedicou aos africanismos de origem banto na obra de José Lins do Rego. Aí podem ser pensadas palavras que hoje fazem parte do nosso cotidiano, de que são exemplos expressivos as seguintes que selecionamos: mucama, cachimbo, caçula, cafuné, muqueca, quitanda, quilombo, senzala, tanga e zumbi, para só ficar nessas e deixando aquelas que são estranhas aos nossos ouvidos de lado. Mas algumas são bem sonoras. E há aí um parênteses que deve ser colocado, porque talvez falte oportunidade mais adiante. Há uma razão muito clara na comunidade lusófona pela qual os angolanos e os moçambicanos eles estão ainda relutando em adotar os parâmetros do acordo ortográfico de unificação da língua portuguesa. Eles querem que se escreva quitanda como eles escrevem, com K, e etc. Mas o fato é que nós estamos às vésperas da implantação definitiva, dia 1º de janeiro do ano próximo, do acordo ortográfico, que será muito importante para o nosso país, como um elemento que o Bechara sempre fala de simplificação da ortografia. E eu, a cada momento, recebo comunicações que vêm de Lisboa da reação de intelectuais portugueses contra o acordo ortográfico, inclusive acusando o Brasil de estar praticando um princípio de neocolonialismo cultural que naturalmente não está na cabeça de nenhum brasileiro. É uma pena que isso esteja acontecendo, mas é uma realidade. No trabalho lapidar de Cândido de Figueiredo, mais extenso, podemos escolher um número maior de palavras importadas, mas que hoje fazem parte indissociável do nosso cotidiano. Vamos aos exemplos, sem esgotar a matéria, naturalmente. Abajur, alter ego, avalanche, bife, bibelô, cabaré, cacetete, deboche, descoberta, detalhe, que a gente sempre procura trocar por pormenor, mas o detalhe está aí evidente. Drapejar, elite, emoção, flanar, grátis, golpe de vista, hangar, idem, isolado, item, jockey, lavabo, legenda, madame, meni, morgue, persona grata, piquenique, purê, quiprocó, repórter, restaurante, sanduíche, silhueta, sui generis, toalete, turbina, ultimátum, verve, viável, iate, etc. Para aprofundar mais o exame dessas palavras, aconselha-se pesquisar no vocabulário de palavras e frases latinas e estrangeiras do Dicionário de Moraes, 9ª edição, que é uma das publicações de cabeceira do Evanildo Bechara. Para falar de estrangeirismos, um bem ou um mal, eu colhi uma frase do acadêmico Domício Proença, que aqui se encontra, com a qual eu gostaria de iniciar a entrada no texto que preparei. Aspas. O maior ou menor volume da presença estrangeira na língua portuguesa vincula-se à maior ou menor influência que a cultura de um país possa exercer sobre a cultura de outro. No caso do português, os empréstimos de qualquer ordem nunca chegaram a ameaçar-lhe de fato a integridade sistêmica. No desenvolvimento do trabalho,
Então, nós todos vamos ter um pouco mais de clareza sobre esse pensamento de Domício Proença. A estrangeirice pode ser uma afeição excessiva às coisas do estrangeiro. Já o estrangeirismo, segundo Aurélio, é o emprego de palavra, frase ou construção sintática estrangeira. Pode ser também sinônimo de peregrinismo. Não é fenômeno de que se possa dissociar a língua portuguesa, ela mesma originária do latim vulgar, que habitou durante muito tempo a Europa. O maior dos nossos romancistas, Machado de Assis, empregava termos de fora, embora condenasse, como convinha, os excessos descabidos. São várias as crônicas de Machado nos jornais da época, sobretudo em A Semana, em que ele critica o excesso de utilização de palavras estrangeiras. Ao observar o que restou da sua biblioteca no Petit Trianon, nossos olhos podem encontrar alguns dos livros apreciados pelo bruxo do Cosme Velho, com predomínio de obras em inglês e francês, embora o italiano lhe fosse bastante familiar. Assim, não é de se estranhar que Machado utilizasse um ou outro estrangeirismo sem desdouro para o seu límpido estilo nativo. Faz da tradição um elemento essencial na cultura da modernização, como se pode depreender pelo trecho a seguir enunciado. Aspas. Eu gosto de contemplar o passado, de viver a vida que foi, de pensar nos homens que antes de nós espreitaram, como eu, as vidas alheias. Outras vezes estendo o olhar pelo futuro adiante e vejo o que há de ser esta boa cidade de São Sebastião, um século mais tarde, quando o bonde for um veículo tão desacreditado como a gôndola e o atual chapéu masculino uma simples reminiscência histórica. É de se lembrar que Machado usava o bonde puxado a burro para sair do Cosme Velho e ir até a cidade onde, enfim, habitava bibliotecas e livrarias. Nesse discurso de 1877, o cronista, quando citou o estrangeirismo bonde, queria se referir ao veículo de tração animal que utilizava para sair do Cosme Velho, onde morava, até a cidade em que encontrava os seus amigos. Mais tarde, quando vieram os elétricos, houve a nacionalização para bonde, sobrenome do empresário inglês que explorava aquele serviço público. Quem hoje teria coragem de reclamar da origem dessa palavra, definitivamente incorporada ao nosso patrimônio linguístico? É o caso também do futebol, que se originou do esporte bretão trazido para o Brasil nos idos do século XIX. Os ingleses chamavam de football, virou futebol e hoje é o nosso esporte mais popular. Muitas vezes fomos desse esporte campeões do mundo. Aliás, nos esportes, assim tivemos também o basquetebol e o voleibol. Só quem escapou gloriosamente dessa influência foi a natação, praticada no que os americanos chamam de swimming pool. Ninguém se atreveu a portuguesar essa expressão. Falamos de Machado e convém fazer uma ressalva histórica. Ele utilizava, vez por outra, uma palavra de fora, mas reclamou em seguida as crônicas que estávamos exagerando no uso, como eu disse, de italianismos, coisas da tradição e da estética do seu tempo. Tive a honra de trabalhar com Antônio Oais para viabilizar a primeira edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa em 1981, antes de entrar para a academia, na editora Bloch. Vieram a segunda edição, em 1998, com 6.000 novos vocábulos, fruto do começo da Revolução Científica e Tecnológica, e a terceira, no ano seguinte, com mais de 1.200 verbetes de acréscimo. O Volpe ficou com cerca de 360.000 vocábulos e muitos estrangeirismos indispensáveis, como o verbo deletar. Hoje, indispensável. Na época, muito discutido, porque havia expressões em português que poderiam ser utilizadas. É preciso dizer que o Volpe é um patrimônio extraordinário desta casa, da Casa de Machado de Assis. Bechara pegou o bastão e avançou nas edições seguintes, assim como Cícero Sandrone, como presidente da casa, fez o mesmo. O Volpe pertence a nós todos
Então, cada um que tenha a sua oportunidade enriquece o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que eu quero dizer a vocês, porque nem todos sabem e acompanham, é uma das razões da discrepância de pensamento com relação aos portugueses. Eles reclamam que o vocabulário ortográfico deveria ser feito de comum acordo com todos os países da comunidade lusófona. Porém, o que se prevê é que seja feito de comum acordo o vocabulário de termos científicos e tecnológicos. O VoLP foi feito com reuniões sucessivas, e o Bechara não vai falar hoje, eu falo, e lembrando o pensamento sempre cristalino dele, o VoLP é muito mais a expressão do que os portugueses queriam antes de 1990, do que exatamente o que nós desejávamos como características de simplificação da língua. Então, os portugueses hoje reclamam daquilo que eles quiseram, daquilo que eles queriam. Nós nos aproximamos mais das necessidades ortográficas do próprio português de Portugal. E outros, aí por ignorância pura, confundem fonética com ortografia. Falar, cada um fala como acha que deve, inclusive no Brasil. Vocês sabem, o gaúcho não fala igual ao mineiro, o mineiro não fala igual ao piauiense, o alagoano fala do seu modo peculiar, como o carioca. Então, falar, cada um fala como apreendeu na sua região. Agora, escrever, que haja essa simplificação, porque isso pode, como os nossos diplomatas podem referir com mais evidência, quando nós temos uma só língua escrita de uma só maneira, então nós temos uma chance incomensurável de figurar como língua oficial da ONU, que é uma conquista que o Brasil persegue há muito tempo. Com duas línguas distintas, escritas de modo diferente, isso é impossível, isso é impraticável. Eu me lembro até uma vez que eu fui à ONU em 63 com o embaixador Araújo Castro e me botaram lá para tomar conta de uma reunião e eu falei português o tempo todo. Quando terminou, os intérpretes da ONU vieram pedir muitas desculpas, mas se a reunião continuasse, que pelo amor de Deus eu falasse espanhol, o russo, o chinês, qualquer coisa assim, mais simples, né? Porque o português ainda não era uma língua oficial da ONU. Isso em 63. Nós estamos próximos disso acontecer, mas os portugueses reagem e isso tem sido para nós até um motivo de tristeza. Talvez nem o próprio Machado pudesse adivinhar de que forma o mundo do futuro estaria se constituindo. Muitas palavras começaram a emergir da revolução científica e tecnológica. Desconhecê-las seria um pesado ônus para o VoLP, que se produziria no final dos anos 90. Foram muitas as discussões na Comissão de Lexicografia da ABL. A palavra deletar ocupou algumas horas dos verbetistas a favor e contra. Os primeiros diziam que a sua origem era o latim remoto, portanto tinha parentesco com a língua portuguesa. Os segundos pensavam na sua popularização, que se fez através da língua inglesa, na avalanche provocada pela existência do computador e seus incríveis desdobramentos. Perguntavam, por que usar deletar se pode ser utilizada a palavra apagar, por exemplo? Vox populi, vox dei. Venceu a vontade popular e hoje deletar não apenas figura no VoLP, como se encontra em nossos melhores dicionários. Assim se conta a adoção de outros estrangeirismos, como internet, backup, browser, e-mail, fax, linkar, Google, mecatrônica, megabyte, online, setup, site, upgrade. Sem esquecer que outras línguas também interferiram no processo. De outro modo, como justificar a entrada no VoLP de palavras japonesas como decassegue e sushi? Eu sei que não é bom falar de sushi a essa hora, porque o pessoal já está meio com fome, presidente, mas vamos em frente.
Isso tudo sem contar o que hoje é comuníssimo na linguagem dos jovens, como tablet, tabuleta, smartphone, iPod, iPad, download. É um largo caminho aparentemente sem fim. Com o processo corrente de globalização e o Brasil ocupando uma posição de destaque entre os BRICS, com a 7ª ou 6ª economia do mundo, é natural que esse diálogo interlinguístico se alargue para dimensões inimagináveis, com o cuidado natural de que não sejamos atropelados pelo atual predomínio da língua inglesa, utilizada pelos jovens cientistas norte-americanos, autores da maioria das inovações que encantam o mundo, como é o caso do Facebook e do Twitter. Devemos ter em mente que somos uma comunidade lusófona de 280 milhões de falantes e usuários. Vejam o número. Da última flor do lácio, inculta e bela, como dizia Olavo Bilac. Sempre se conta aqui, e há espectadores novos, que Olavo Bilac foi quem definiu melhor a palavra imortal, que perguntaram para ele, na década de 20, por que ele era considerado imortal. Ele dizia, porque a gente não tem onde cair morto. Hoje a coisa melhorou, porque a gente já pode morrer e vai para o mausoléu construído pelo nosso queridíssimo Austergésio de Ataíde. Alguns reclamam de calor, mas o espaço está lá. Se ele revivesse, Olavo Bilac, por um milagre das células-tronco, certamente manteria a convicção de que o português é uma língua bela, mas retiraria a palavra inculta, que não faz justiça aos filólogos brasileiros, com destaque especial para o cidadão Evanildo Bechara, hoje à frente da atualização do Volpe e da nossa Comissão de Lexicografia. Nesse debate, cabe uma referência à projeção da latinidade em que estamos todos empenhados. A Academia Francesa deu sinais claros em sucessivos encontros de que apoiaria um grande movimento de nível internacional pela valorização das línguas latinas. E aqui uma lembrança carinhosa para Maurice Drouin, autor do Menino do Dedo Verde, e que era secretário perpétuo da Academia Francesa, e foi quem mais se empenhou, sendo ele mesmo um bisneto de Odorico Mendes, no Maranhão. Ele se empenhou bastante de valorizar as línguas latinas com essa harmonia maior entre o francês e o português. No caso brasileiro, até pouco antes da Segunda Guerra Mundial, tivemos uma larga influência da cultura francofônica. Certas palavras como boutique, abajur e garage passaram a ser comuns em nosso cotidiano. Na verdade, há um lamento surdo de que tenhamos trocado a influência francesa pela norte-americana, fruto de avanços tecnológicos como o cinema, criado por um francês, Louis Lumière, que se tornou poderosíssima indústria nos Estados Unidos, depois a música e depois a televisão. São áreas de grande repercussão em nossa cultura. Se formos longe na pesquisa sobre o emprego de estrangeirismos da língua portuguesa, verificaremos novamente em Machado de Assis, vez por outra, alguns espanholismos. No dicionário de Machado de Assis, de Castelar de Carvalho, registra-se o seguinte exemplo, aspas, Jean, o cozinheiro, gosta do cão. O criado espanhol não gosta nada. Atira-o longe e fecha-lhe todas as comunicações com a casa. Perro del infierno. Isso está em Machado. É um empréstimo lexical tomado do castelhano e encontrado no livro Quincas Borba, exatamente o nome do cachorro, tratado com brutalidade e impaciência. Já os galicismos foram muito comuns na obra de Machado, como, aliás, aconteceu na maioria dos escritores nascidos no século XIX. Machado escrevia cartas e poemas em francês, do qual era grande conhecedor. Isso ocorreu, sobretudo, na moda, nos costumes ou na vida social, como se pode depreender dos exemplos a seguir. 1. Como estás, mon vieux, meu velho? Disse com um risinho. 2. Mas o que não era natural, continuou ela, mudando de tom, era atrever-me a falar com um estranho
neste déshabillé, traje caseiro, tão pouco elegante. Isso era o Machado. 3. Vestia com o maior apuro, como verdadeiro parisiense que era, arrancado de fresco o Grand Boulevard, ao Café Tortoni e às récitas do Vaudeville. 4. Conheço uma moça de Pelotas que é um verdadeiro biju. É uma metáfora que significa joia. E ele não conhecia nada, porque o Machado nunca saiu. Saiu. Uma única vez ele saiu do Rio de Janeiro. Vejam, a vida toda ele foi a Barbacena. Uma viagem meio obscura, não se sabe bem se foi por causa do tratamento de uma tuberculose que se prenunciava no corpo dele, mas ele foi até Barbacena, foi o lugar mais longe que ele foi. Uns desavisados dizem que mais longe que ele foi a Friburgo, e outros dizem que foi a Teresópolis. Agora, o Machado escrevia sobre a Suécia, sobre a Rússia, sobre a Itália, com uma desenvoltura. Portanto, Pelotas, então, era pertíssimo. Era o fascínio de Machado pela França, que ele jamais visitou, como de resto qualquer outro país. Sem contar as inúmeras citações de Montaigne, pelo qual ele tinha uma verdadeira fascinação. São raros os helenismos em seus 9 romances, mas existiram empréstimos do grego, como se pode verificar em Helena. Aspas. Helena deu-lhe a carta, e sendo longa a epístola, longo foi o tempo que ele despendeu em a interpretar. Do mesmo romance, recolhemos outra frase. Dar-me-ia, por intermédio delas, o seu óbolo, esmola. Machado, que trabalhou com 16.000 vocábulos, um dado interessante, nós estamos falando aqui que estamos no Volpe com mais de 400.000 vocábulos, né? E o Antônio Ezer que dizia que a língua portuguesa cresce à noite, toda a noite. O Machado, nosso maior romancista, trabalhou com 16.000 vocábulos pesquisados, não mais do que isso. Ele usou palavras em latim, túrgido, túmido, post-scriptum, ósculo, e citou diversos tupinismos, como Moema, Jururu, Caipora e Itaguaí, definitivamente incorporados ao nosso vernáculo, sendo difícil qualificá-los como estrangeirismos, até porque era a língua encontrada pelos nossos descobridores nos idos de 1500. Itaguaí, vocês sabem, foi onde ele localizou a história do alienista, exatamente. Era comum nas obras de Machado essas demonstrações de erudição. A adoção de estrangeirismos tem merecido reflexões várias e opiniões nem sempre convergentes. No entanto, a limitação da importação de vocábulos e a capacidade de adequá-los à nossa forma de escrita constituem, segundo Rodrigues Lapa, a melhor forma de controlar o inevitável. O estrangeirismo é um fenômeno natural que revela a existência de uma certa mentalidade comum. Os povos que dependem econômica e intelectualmente de outros não podem deixar de adotar, com os produtos e ideias vindas de fora, certas formas de linguagem que lhes não são próprias. O ponto está em não permitir abusos e limitar essa importação linguística ao razoável e necessário. Essa é uma posição que eu gostaria de adotar publicamente. Os cuidados com os excessos. Contido nesses limites, o estrangeirismo tem vantagens. Aumenta o poder expressivo das línguas, esbate a diferença dos idiomas, tornando-os mais compreensivos e facilita, por isso mesmo, a comunicação das ideias gerais. Uma coisa é necessária quando o estrangeirismo assentou já raízes na língua nacional: vesti-lo à portuguesa. De um modo geral, os estrangeirismos são introduzidos em nossa língua ao mesmo tempo em que um conceito novo, por exemplo, bungee jumping, ou pertencente a outra cultura, como é o caso do reggae, chega até nós. Se o uso for suficientemente frequente e duradouro,
é comum o aparecimento de um outro termo ou expressão equivalente, ou a adaptação à escrita e à pronúncia do português, como aconteceu, entre muitos outros casos, com líder e futebol. Muitas vezes, o uso de estrangeirismos é desnecessário, dada a existência prévia de palavras equivalentes em português, como acontece com ranking, equivalente à classificação. Há pouco, o Ministério da Educação fez o que ele próprio chamava de ranking da educação. Nos deixou muito mal a todos, porque se vê que a educação no Brasil, do ponto de vista qualitativo, é uma verdadeira tragédia. A média no ensino médio foi 3,7, ou seja, reprovado. Menos de 5 em qualquer escola, 0 a 10, né? Menos de 5, está reprovado. Então, o ensino médio brasileiro, que seria o fornecedor de recursos humanos para a universidade, o ensino médio está completamente falido. E eu acho curioso o pensamento do atual ministro, para não dizer outra coisa, porque ele disse que o problema é que os nossos jovens estão com muitas matérias. Tem 13 matérias, que isso daí é que é o problema grave que está fazendo sofrer a nossa juventude. Ora, então ele vai trocar essas 13 matérias por 4 núcleos que vão abrigar as 13 matérias, ou talvez mais uma ou outra, transversal, que eles estão inventando a cada dia. Agora inventaram sustentabilidade em todo o currículo, até da educação infantil, até a pós-graduação. Mas o problema não está aí. Aqui tem uma quantidade grande de educadores. Nosso problema não é ter 13 matérias, nosso problema é ter pouco tempo de estudo. A média do ensino médio é de 2 horas e meia por dia. Vejam, o que se pode aprender em 2 horas e meia, em que se conta, inclusive, a comida, a merenda, e que se conta também a chamada. Ou seja, é nada. Qualquer nação desenvolvida que tem tempo integral é de 8 às 5 da tarde, é por aí, com várias refeições fornecidas de uma forma consistente para os jovens, e nós estamos muito longe disso, mas bastante longe disso. Eu, hoje à tarde, conversei com o acadêmico Geraldo Holanda Cavalcante sobre uma homenagem que eu acho que a academia deve prestar ao acadêmico Darcy Ribeiro, que faria 90 anos agora em outubro, dia 26 de outubro. Uma oportunidade para discutir a figura de Darcy, como antropólogo e como educador, e a experiência do CIEP, que foi uma realidade, uma construção inspirada de Oscar Niemeyer, mas uma execução precária, porque nada daquilo que foi previsto que devesse acontecer dentro do CIEP acabou acontecendo por falta de professores, recursos, mentalidade, continuidade de governo e tudo mais. Então, eu acho que, enfim, eu diria que muitas vezes o uso de estrangeirismos é mesmo desnecessário, por existir equivalência em português. Bom, eu falei tudo isso para falar mal do ranking, porque é classificação, o ranking das escolas, né? Aí a escola tirou primeiro, outra tirou último e tudo. Nós estamos vivendo como se fosse uma competição permanente. A educação não é essa competição permanente. A educação precisa, sim, de um tratamento prioritário e de ser uma vontade política definitiva que não tem sido até hoje. A adoção de palavras estrangeiras se dá frequentemente através do vocabulário de um grupo social específico. Com o tempo, alguns estrangeirismos passam a ter uma alternativa em português, quer seja esta um equivalente, decalque semântico, como no caso de correio eletrônico para e-mail, quer seja um aportuguesamento, ou seja, uma forma adaptada em nível ortográfico, morfológico ou mesmo semântico, como é o caso de soufflé, proveniente do francês souffler. Em nível, a nível só do mar.
não é, professora Manuela? A gente aprendeu isso outro dia. A nível só do mar, o resto tudo é em nível. Mas como é difícil o pessoal botar isso na cabeça. As pessoas estão tão acostumadas com a presença dos estrangeirismos na língua que muitas vezes desconhecem que uma série de palavras tem sua origem em outros idiomas. Por vezes, esses estrangeirismos são desnecessários e o seu uso condenável, quando há termos que lhe correspondam. Muitos conservam não só o som estrangeiro, mas a maior parte mantém a grafia e a flexão de origem. Entre os genericamente aceitos, podemos citar do italiano, um italianismo, cicerone, paparazzi, pizza, mussarela. Muita gente reclama que a palavra não é essa, mas está lá no nosso Volpe. Mussarela. Do francês, collant, dossier, robe, suspense, crème. Do inglês, anglicismo, apartheid, briefing, cockpit, laser, sail, marketing, mass media, pressing, pub, slogan, software, hardware, spray, telex, timing, vídeo. Segundo o diplomata, escritor e acadêmico Sérgio Paulo Rouanet, que hoje não veio, no ciberespaço e no mundo globalizado, a língua universal é o inglês. O capitalismo transnacional está realizando à sua moda o sonho universalista de desfazer Babel. Mas isso não pode significar o fim do pluralismo linguístico. Para o acadêmico e professor Domício Proença Filho, que aqui se encontra, que se tem debruçado bastante sobre a matéria, a língua acompanha a marcha da sociedade que a criou e que dela se vale. Situo-me, entretanto, diz ele, entre os que acreditam que não é a presença dos termos estrangeiros em si, no caso da língua inglesa, que põe em risco a configuração do país como Estado-nação. Esta, a ameaça, vincula-se à maior ou menor inserção do país soberano na qualificação modernizadora ou pós-modernizadora do progresso. Nosso país abrigou imigrantes de várias regiões do mundo. O paralelismo entre a nação e a língua é justamente pela introdução de parte de outras culturas. Algumas expressões foram abrasileiradas, como vimos através do citado verbo deletar. E aqui eu abro um pequeno parênteses para dizer que eu nasci em Pilares, com muita honra, no subúrbio do Rio, mas os meus pais eram poloneses, depois se naturalizaram. Então era engraçado, sempre o Jô Soares uma vez me perguntou, você fala polonês? Eu disse, não. Ele disse, mas eu falo. Aí ele cantou uma música que tinha umas palavras esquisitas. Aí eu disse, olha, Jô, eu não entendi nada do que você cantou, mas deu para perceber que tem coisas aí tão maravilhosas que eu desejo tudo que está aí em dobro para você. Ele ficou me olhando assim, porque tinha a palavra prostituta, não sei o quê, eu mandei em dobro para ele, porque os meus pais, isso é que eu queria dizer a vocês, eles só se xingavam em polonês. Isso é uma coisa curiosa. Nós não aprendemos, quer dizer, ficamos como bem educados, os 5 irmãos. Outras palavras são usadas do jeito original, como fast food e overbook, que facilmente poderiam ser trocadas por um similar nacional. O projeto de lei número 1676 de 99, de autoria do deputado Aldo Rebelo, procura eliminar o uso desnecessário dessas expressões na tentativa de valorizar a língua nacional. Um certo exagero, ele exagerou um pouco na dose. A polêmica em cima disso reside no seguinte questionamento: é realmente necessário proibir por lei o estrangeirismo? Se for o caso, a lei surtiria efeito? Acho que é algo exagerado. Segundo a pesquisadora Manuela Ferrari, que é aquela jovem que está ali me ajudando, que trabalha na PUC Rio, diante dessa relação costumeira do uso, mesmo que indevido, proibir estrangeirismos por lei seria tão inútil quanto proibir desvios gramaticais ou gírias. A questão do emprego de palavras estrangeiras em nossa língua ganhou contornos mais expressivos a partir da polêmica gerada em torno do projeto de lei do deputado Aldo Rebelo a que fiz referência.
qualquer tentativa de regulamentar o uso de formas linguísticas já legitimadas pelas leis do uso é uma tarefa que foge aos propósitos linguísticos. Somente a representação escrita da língua é passível de controle. Daí a língua padrão ser associada à língua do patrão, pois serve como padrão do poder. Os portugueses escrevem, e nós temos recebido correspondências, dizendo que os brasileiros querem, com o acordo ortográfico de unificação da língua portuguesa, encher a lusofonia de bizarrices. Bizarrices. Quer dizer, uma coisa completamente absurda. Então, a pesquisadora Manuela, ela afirma: apoiado sob essa concepção equivocada de homogeneidade linguística, o projeto do deputado perde de vista a verdadeira essência da linguagem, a fala, em detrimento da escrita, indo de encontro ao próprio funcionamento das línguas humanas, caracterizadas justamente pelos constantes movimentos. Não é possível exercer um controle normativo impondo leis punitivas ao uso oral de palavras estrangeiras, como propõe o deputado no artigo 4º. O raciocínio legislativo anti-estrangeirismo ajuda a fortalecer a nossa crença de que o Brasil é uma nação unida pelos laços da língua. Não se preocupem, porque nós estamos nos aproximando do final. No projeto de lei substitutivo do senador Almir Lando, que é um outro projeto que está aí em curso, elaborado em 2002, foram acrescentadas mais incumbências do poder público. Depois de todas essas discussões e leituras a respeito das várias opiniões sobre o projeto de lei proposto, talvez o maior mérito do mesmo tenha sido não apenas o fato de colocar os linguistas em pé de guerra, como afirmou o doutor em Linguística da Universidade Federal do Paraná, Carlos Alberto Faraco, mas principalmente de trazer à luz da sociedade uma reflexão em torno de uma questão tão pouco esclarecida. No artigo Estrangeirismos, Desejos e Ameaças, os linguistas Pedro Garcês e Ana Maria Stahl consideram a preocupação legislativa com a invasão linguística um apelo patrioteiro, baseado no preceito infundado de manter a padronização da língua, levantando a discussão sobre o que seria o português legítimo. A língua oralizada é a mais vulnerável à influência estrangeira. É uma preocupação que não se restringe apenas ao mundo lusófono, eis que se registra na França um forte movimento em favor da incolumidade da sua língua nacional. Os franceses brigam muito em relação aos ingleses, né, à língua inglesa. Os franceses, por intermédio dos seus escritores e da própria academia, revelam uma natural inquietação com o fato de que há mais de 7.600 vocábulos em inglês no mercado verbal, fruto da incrível velocidade da inclusão digital, que privilegia o idioma de Shakespeare. Quanto a isso, o que fazer? Os que consideram os estrangeirismos uma ameaça acreditam que os empréstimos de hoje são mais volumosos do que em outros tempos, o que é um equívoco. Empréstimos sempre houve e sempre haverá. Não existe uma língua pura, isenta de contaminação estrangeira. Segundo o saudoso acadêmico Celso Cunha, que esteve tão pouco tempo entre nós e que faleceu em 1989, a mudança é inerente a todas as línguas vivas. É esse o meu pensamento. Muito obrigado a vocês todos. Os aplausos dizem de quanto a palestra do acadêmico professor Arnaldo Nesquier agradou a todos nós.
minha obrigação agora seria passar a palavra de imediato ao professor Evanildo Bechara para que comentasse a palestra do acadêmico Arnaldo Nesquier. Mas eu vou pedir licença para fazer apenas 2 brevíssimos comentários, porque ele nos obrigou a pensar tanto sobre o assunto de que tratou, que me ficaram algumas coisas penduradas na cabeça, das quais preciso me livrar. Ele deu ênfase à questão do similar nacional para vocabulários estrangeiros. Eu queria mencionar só um fato que me chamou sempre muita atenção. Quando eu era menino, houve um campeonato de futebol que foi muito famoso, o grande jogador era Leônidas. Pouca gente aqui saberá quem foi Leônidas, mas alguns saberão. Bem, nessa época, se chamava zagueiro de Beck. Eu não sei os nomes hoje em dia, porque eu não gosto de futebol, não sei, mas eu sei que havia lateral, volante. Havia o impedimento era offside. O atacante era center forward e os que vinham atrás era center half. Mas enfim, o juiz tudo era sempre inglês. foi ladrão. Bom, isso sim. Como em outras profissões também. Isso. Mais dignas. Estão sendo julgados aí. Mas, enfim, todo o vocabulário era em inglês. E não sei como, em algum momento, passou a ser português. E hoje em dia, ninguém mais diz offside, ninguém mais diz center forward, todo mundo já tem palavras portuguesas. A única palavra portuguesa que não ficou para substituir as inglesas foi ludopédio. Essa ninguém conseguiu engolir. Que era para substituir futebol. Né? Bom, esse era um dos comentários. O outro é observar que esse fenômeno da estrangeirização da língua é um fenômeno de longo prazo. Lutar contra intervenções de palavras inglesas a curto prazo, eu acho que é obrigação de todos nós. Eu sou reacionário em matéria de língua. Mas, quando você pensa, a língua inglesa é composta em mais de 30% ou 40% de estrangeirismos. Há mais, talvez até em proporção maior. A influência francesa na história inglesa foi de tal ordem que transformou completamente a língua inglesa. Ora, e vamos pensar outras coisas. Todas as línguas latinas não são resultado de estrangeirismos impostos ao latim? Então, realmente, se olhamos o problema de um larguíssimo prazo, é inevitável que as línguas, ao evoluir, vão assimilando as palavras estrangeiras que vão se naturalizando nessas línguas. Eram comentários en passant que eu quis deixar aqui, antes de passar a palavra ao professor Evanildo Bechara, para que comente a exposição do acadêmico Arnaldo Nesquier. Muito bem. Todos nós temos a certeza de que o professor Arnaldo Nesquier deu bastante bem conta do seu recado, não é? Tratou do estrangeirismo, mostrou os excessos que nascem de uma tentativa de frustrar a presença de estrangeirismos numa língua, seja ela qualquer. É interessante observar que o pensamento linguístico mudou muito em relação a muita coisa que se dizia a respeito de língua. E é curioso observar que, embora a língua seja um patrimônio dos humanos, os humanos têm uma ideia, muitas vezes, equivocada do que vem a ser língua, os seus propósitos, a sua produção. É o que acontece, por exemplo, com o estrangeirismo. Há um ponto inicial, segundo o qual o estrangeirismo vinha para macular a pureza da língua. Alexandre Herculano dizia que cada palavra estrangeira que entre no vocabulário português era como um soldado que viesse macular a pureza da língua. Ora, acontece que não há, como disse muito bem o professor Arnaldo Nesquier, e enfatizou o nosso querido Geraldo Holanda Cavalcante,
que não há línguas puras. Não há línguas puras, elas sempre sofrem os fenômenos naturais da convivência dos povos. Um outro engano é de que o léxico é a língua. O léxico não. O léxico é apenas a janela da comunidade que fala uma língua em relação ao resto do mundo. De modo que o léxico vem naturalmente impregnado de muitas palavras, desde que essas palavras traduzam conceitos novos, como disse o nosso querido Arnaldo Nisquet. Cícero conta que quando os romanos pensaram em filosofar, tiveram de ir ao grego pedir empréstimo de uma série de noções. E ele conta como foi difícil encontrar duas palavras latinas para traduzir as ideias de quantidade e qualidade, não é, dentro do conceito filosófico. Eu também gostaria de lembrar que, muitas vezes, as perseguições que se fazem a determinadas palavras são perseguições que continuam recensões políticas de outrora. É por isso, por exemplo, que os franceses têm uma raiva enorme dos termos alemães. É por isso que os gregos têm uma ojeriza, ou pelo menos tinham ojeriza aos termos turcos, em virtude da invasão turca. E é por isso que os portugueses têm, ainda hoje, ojeriza aos francesismos, exatamente porque eles relembram nas palavras francesas o que as tropas de Junot fizeram na invasão napoleônica em Portugal. O nosso José de Alencar viu isso muito bem, antecipando 50 anos de uma lição de um grande linguista francês, Michel Barreal, que dizia que essas perseguições aos vocábulos geralmente são continuações de brigas, de pugnas existentes entre os povos. E o nosso José de Alencar dizia assim, defendendo os francesismos naturais, não é, que entravam na sociedade brasileira, principalmente fluminense, na hora em que o Rio de Janeiro se enfeitava para sair de um aspecto rural para uma vida cosmopolita. Ele dizia que os portugueses tenham prevenções contra os galicismos, nós entendemos, mas nós brasileiros não. Nós brasileiros aproveitamos e nos enriquecemos com os francesismos que entram na língua portuguesa. Então, o Alencar já tinha essa ideia, antes de Michel Barreal, de que o francesismo em relação ao Brasil não tinha o mesmo peso histórico nem sentimental do peso do galicismo em relação aos portugueses. Um fato também interessante, lembrado pelo professor Nisquet, é aquela frase, aquele verso de Bilac, última flor do Lácio, inculta e bela. Curioso observar que o Bilac foi um defensor da língua, Bilac foi um defensor da causa patriótica, foi ele o responsável, por exemplo, pela criação do serviço militar, trabalhou muito nesse sentido. E o Bilac tinha uma ideia muito segura da formação da língua portuguesa. E quando ele disse última flor do Lácio, inculta e bela, ele se estava referindo à ideia que predominava dentro da filologia românica da origem das línguas românicas. Se dizia que as línguas românicas tinham vindo do latim vulgar, do latim estropiado. Na realidade, não houve isso.
Hoje, os grandes latinistas e os grandes romanistas defendem apenas isso, que a língua portuguesa se originou do latim, tucur. Quer dizer, a língua portuguesa se originou do latim. E nessa formação da língua portuguesa, como da língua francesa, etc., não é? Vieram colaborações latinas das mais variadas procedências sociais, étnicas, etc. De modo que essa última flor do laço inculta e bela é uma reminiscência da ideia que se tinha da formação das línguas românicas oriundas, portanto, do latim vulgar, estropiado, etc. Outro ponto também interessante é que sempre houve aldos, rebelos, pelo mundo afora, não é? Sempre houve. Basta dizer que entre nós, e mereceu muito a crítica e muitas crônicas de Machado de Assis, a história do Castro Lopes. Quer dizer, Castro Lopes era o homem que não via bem, com bons olhos, os termos estrangeiros. Fossem eles franceses, fossem eles ingleses, fossem eles latinos, etc. O nosso querido Geraldo lembrou aqui o caso de ludopédio. Ludopédio para substituir futebol. E ele criou a palavra balípodo, que também realmente não tem sentido. De modo que hoje nós vemos a influência estrangeira com os olhos diferentes daqueles olhos dos linguistas do século XVIII, não é? Do século XIX, etc. De modo que temos aí um bom exemplo. O professor Arnaldo Nisquier trouxe uma série de palavras mostrando que elas vêm para realmente ficar. Mas o mais interessante nos estrangeirismos é que a língua que os recebe, como é o caso do português, recebe, mas não recebe com aquela docilidade de receber o empréstimo do patrão. Pinta o 7 com a palavra nova que entra no seu léxico. Nós temos um exemplo curioso, por exemplo, com o caso de xerox. A palavra xerox, ou xerox, não é? É uma palavra grega que chegou até nós recentemente por influência também da língua inglesa. Quando se criou a máquina, se procurou saber o que é que a máquina trazia de novo. E o fabricante disse, olha, a novidade desta máquina é que a cópia já sai enxuta. Aí o serviço de nomes, não é? Nomeação disse, está aí criada, hein? Propriedade industrial. Disse, olha, está aí a palavra para dar o nome à máquina nova. É a palavra grega xerox, porque xerox em grego quer dizer enxuto. Então a cópia já saía enxuta. Quando essa palavra xerox, do inglês xerox, chegou ao Brasil, encontrou uma variedade de termos novos da indústria, dioxítonos terminados em ax, ex, ix, ox, ux. Era uma nova tinta, era paredex. Se se fazia um vidro que vencesse, que suportasse o calor do fogo, não é? Era um pirex. Se era o esmalte, era cutex. Então, esta palavra, quando chegou, encontrou naturalmente, não é, um termo em oxítono. Então, ficaram as duas pronúncias, xerox e xerox. E não somente no caso da pronúncia, nós pegamos esta palavra, que recebemos, palavra grega, que recebemos do inglês, e o que fizemos? Criamos uma família enorme que o inglês não pode competir conosco. Fizemos xerocar, xerocopiar, xerografar, não é? E o resultado é que, quando recebemos a palavra, nós a dominamos e a colocamos no cabresto da língua do povo que a recebe.
de modo que a língua portuguesa, por tudo isso, é uma língua, aparentemente, uma língua que sofre a influência estrangeira, mas, na realidade, é uma língua que domina as coisas que nos impõem com o progresso da cultura. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vanildo Bechara, que completou, contextualizou os comentários ricos da palestra de Arnaldo Nisquier, com essa visão também histórica que é tão enriquecedora. Creio que tivemos a noite toda ela muito cheia de lições e de reflexões que temos que levar para casa e maturar. Eu queria convidá-los a todos para o próximo evento, nesta mesma sala, quinta-feira, dia 30 de agosto, às 17h30, que é, na série do Seminário Brasil Brasis, uma mesa redonda sobre o tema Defesa do Consumidor. É um tema que eu acho que toca a todos nós, no bolso e na cabeça, e teremos a coordenação feita pelo acadêmico Domício Porença Filho. Serão palestrantes a doutora Maria Raquel Coelho, do PROCON, doutora Maria Inês Dolce, do Proteste, e doutor José Bonifácio Novelino, também do PROCON. Este ciclo, entre a gramática e a linguística, terá prosseguimento na próxima terça-feira, 4 de setembro, com o conferencista Francisco da Silva Borba, que falará sobre os novos rumos da lexicografia no Brasil. Está encerrada a sessão.